E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Mergulho Profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, mexe com todo mundo, né? O sucesso. Mas calma, não é aquele papo clichê de como chegar lá no topo, não. A gente quer ir além, sabe? É, tipo, o que rola depois que você chega lá. Isso. A face oculta do sucesso. E para nos guiar nessa, vamos nos aprofundar no artigo A Face Oculta do Sucesso, da Marinês Pereira. Ela é especialista em neurobusiness e inteligência emocional. Ótima escolha. Pois é, a Marinês, ela manda real, sabe? Diz que muita gente idealiza o sucesso, foca em construir uma carreira, mas esquece de um detalhe importante. Qual? Me conta. O que te leva ao topo, às vezes, não é a mesma coisa que te mantém lá. É verdade. É como se a gente precisasse de um mapa diferente para navegar pelos desafios que aparecem quando a gente já está lá em cima, né? Exatamente. E é aí que a Mary Inês entra com esse artigo, mostrando como lidar com inveja, com as reações negativas, com as ciladas do poder, tudo isso para se manter no topo com integridade e saúde mental, né? É, porque não adianta nada chegar lá em cima e se perder no caminho, né? Com certeza. E ela não tá falando só de haters da internet, né? Não, vai muito além disso. Ela usa o termo minoria revoltada, sabe? Para descrever aquele grupo que, em vez de se inspirar no sucesso do outro, tenta sabotar, difamar, diminuir quem tá no topo. Nossa, que tenso. Mas como essa minoria revoltada age, tipo, na prática? De várias formas. Ataques diretos, indiretos, boatos, distorção de fatos, sabotagens. É um jogo psicológico que exige muita atenção, sabe? E inteligência emocional para não se abalar. Caramba, parece um campo minado. Mas a Mary Inês, ela cita um exemplo real disso. Ela não entra em casos específicos, mas usa a história do Steve Jobs, sabe? Como exemplo de como a pressão, as disputas de poder, os conflitos podem criar um clima pesado, mesmo em histórias de sucesso. Faz sentido. A história de Steve Jobs é tipo montanha-russa, né? Altos e baixos. Mas imagino que isso aconteça em empresas menores também, né? Em cargos de liderança, sei lá, menos glamourosos. Total. Imagina, por exemplo, um profissional que depois de muito esforço consegue uma promoção numa empresa de médio porte. De repente, ele vira alvo da inveja dos colegas. E aí começam as sabotagens, os boatos, a falta de apoio da equipe. Que situação. Mas o que a gente pode fazer para se proteger disso? A Meris dá umas dicas bem interessantes no artigo. Uma delas é o silêncio estratégico. Silêncio estratégico. Como assim? É a arte de saber escolher as batalhas. Nem sempre confrontar a pessoa é a melhor solução. Às vezes, o silêncio e a observação são as armas mais poderosas. Entendi. É tipo pensar bem antes de agir, né? Como se a gente estivesse jogando xadrez. Exatamente. E além do silêncio estratégico, construir uma rede de apoio e de confiança também é fundamental. Ter gente que te conhece de verdade, que celebra suas conquistas e te dá suporte nos perrengues. Isso aí. Uma rede de apoio forte te blinda contra as energias negativas, sabe? E te ajuda a manter o foco no que realmente importa. Seu trabalho, seus objetivos, valores. Ou seja, alcançar o sucesso é só o primeiro passo. O desafio de verdade começa depois, né? Quando a gente precisa aprender a lidar com essa face oculta do sucesso, com toda a complexidade das relações humanas. Uau, quanta coisa para pensar. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Verdade. Mas a gente continua esse papo na próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar mais estratégias para lidar com a inveja, com as armadilhas do sucesso. Combinado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Já passaram por alguma situação parecida? Deixem seus comentários e compartilhem suas histórias. A gente volta já já. A gente estava falando da face oculta do sucesso, né? Lembra? Sim, sim. E dos perrengues que a gente enfrenta quando chega lá no topo. Pois é. E a Mary Inês, no artigo, ela destaca a importância da inteligência emocional para lidar com tudo isso. Ah, é verdade. Ela fala bastante sobre saber lidar com as nossas emoções, né? E com as emoções dos outros também. Tipo, ter aquele radar para identificar os sinais de inveja, as sabotagens, as manipulações. Não entendi. Mas, e na prática? Como a gente usa a inteligência emocional para lidar com essas situações? A inteligência emocional te ajuda a responder a essas situações de forma assertiva, sabe? Sem se deixar levar pela raiva ou pelo medo. Tipo, se controlando. Isso! Imagina que você recebeu uma promoção, tá super feliz, mas aí começa a sentir um clima estranho no trabalho, sabe? Sim. Colegas que antes te apoiavam, agora te olham torto, fazem comentários estranhos. Nossa, que situação chata. Pois é. E aí, a inteligência emocional te ajuda a manter a calma, a analisar a situação de forma objetiva. Em vez de sair explodindo por aí, né? Exatamente. Você consegue observar os comportamentos, identificar os padrões e aí sim escolher a melhor estratégia para lidar com a situação. E a inteligência emocional te dá uma visão mais clara do que está acontecendo, né? Te tira do meio da confusão. Isso. E aí, dependendo da
da situação, você pode escolher diferentes abordagens. Depo- Se for um comentário isolado, talvez ignorar seja a melhor opção. Mas se você perceber que tem um padrão, uma tentativa de te prejudicar, aí a coisa muda. Aí o silêncio estratégico já não funciona, né? Exato. Aí você precisa ter uma conversa franca com a pessoa, sabe? Deixar claro os seus limites, suas expectativas. E se a pessoa negar que tá te sabotando? Tipo, se fizer a sonsa. Aí fica difícil, né? Mas o importante é se proteger, construir um ambiente de trabalho mais saudável. Mas se a situação não melhorar? Se não melhorar, talvez seja necessário acionar seus superiores ou o RH. Faz sentido. É mais sobre se posicionar, né? Deixar claro que você não vai se deixar abalar. Isso. A Berenice fala bastante sobre manter a integridade, sabe? Não se rebaixar ao nível de quem tá tentando te prejudicar. É manter a postura, né? E aí entra aquela coisa que a gente falou na primeira parte. A importância da rede de apoio. Verdade? Ter gente que confia em você, que reconhece seu valor. É como ter um escudo contra as energias negativas, né? Total. E como a gente fortalece essa rede de apoio? Boa pergunta. Cuidando dos relacionamentos que realmente importam, né? Família, amigos, mentores. Não adianta ter 500 contatos no LinkedIn se ninguém te conhece de verdade, né? Exatamente. A qualidade das conexões é muito mais importante que a quantidade. E é importante lembrar que essa rede de apoio é uma via de mão dupla, né? Ah, entendi. A gente recebe apoio, mas também precisa estar disposto a apoiar, né? Isso aí. É uma troca baseada em confiança e respeito. E essa rede forte te dá segurança para enfrentar os desafios, sabe? Se der aquela força extra para seguir em frente. Exatamente. E a inteligência emocional é fundamental para construir e nutrir esses relacionamentos. Sem dúvida. Sem empatia, sem saber se comunicar, sem saber lidar com os conflitos, as relações se desgastam, né? E aí a gente fica mais vulnerável às armadilhas do sucesso. A Marinese é categórica. Inteligência emocional não é luxo, é necessidade. Verdade. E aí a gente percebe que o sucesso vai muito além do cargo, do salário, né? É sobre ter uma vida plena, com propósito, sabe? Independentemente dos títulos. Que legal. Acho que essa é a grande lição, né? O sucesso é uma jornada e a gente precisa estar preparado para enfrentar os desafios ao longo do caminho. É isso aí. E a gente continua essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. Vamos falar sobre estratégias práticas para desenvolver a inteligência emocional. Chegamos na parte final do nosso mergulho. A gente viu como a inveja e a competição complicam as coisas quando chegamos no topo, né? A gente se depara com cada situação. Pois é. Mas a gente prometeu, lembra, que ia dar dicas para desenvolver a inteligência emocional e lidar com tudo isso. Sim, claro. A inteligência emocional é fundamental para construir uma base sólida para o sucesso a longo prazo. É bom de ver. O que a gente pode começar a fazer hoje mesmo para fortalecer essa armadura emocional? Bom, a primeira dica, e mais importante na minha opinião, é o autoconhecimento. A Berenice fala muito disso no artigo. É conhecer a si mesmo, né? Saber os pontos fortes, os fracos, os gatilhos, os limites. Exatamente. É como se a gente precisasse se entender primeiro, para depois entender o mundo lá fora. Faz sentido. Mas como a gente faz isso na prática? Começando com a introspecção, sabe? Observar como você reage em diferentes situações. Identificar padrões de comportamento, pedir feedback para quem te conhece bem. Entendi. E aí, com o autoconhecimento, a gente consegue identificar os sinais de inveja, as manipulações e se proteger melhor. Claro. Quando você se conhece bem, fica mais fácil perceber quando algo está errado, quando alguém está tentando te influenciar de forma negativa. É como se a gente tivesse um detector de mentiras interno, né? É isso aí. E a segunda dica é desenvolver a empatia. Empatia. Mas a gente está falando de inveja, de gente querendo te prejudicar. Por que ter empatia por essas pessoas? A empatia não significa concordar com as atitudes delas, mas sim entender de onde elas vêm, compreender as motivações por trás do comportamento. Ah, entendi. Não é passar pano, mas entender o contexto. Exatamente. A empatia nos ajuda a desarmar a bomba da inveja antes que ela exploda. Faz sentido. E a terceira dica? Comunicação assertiva. Aprender a expressar suas opiniões, seus limites de forma clara e respeitosa. Saber se comunicar, né? Sem ser passivo nem agressivo. Isso aí. É sobre encontrar o equilíbrio. Defender seus interesses sem agredir o outro. Ser assertivo é um superpoder. Verdade. E a Marinês também destaca a importância da rede de apoio. A gente já falou bastante sobre isso, né? Ter pessoas que te apoiam, que celebram suas conquistas, que te dão força nos perrengues. A família, os amigos, os mentores, essas pessoas são seu porto seguro. E construir essa rede de apoio é uma via de mão dupla, né? A gente recebe, mas também precisa dar apoio. Com certeza. É uma troca baseada em confiança e respeito. E essa rede te dá segurança para enfrentar os desafios.
E aí, com tudo isso, autoconhecimento, empatia, assertividade, rede de apoio, a gente está pronto para lidar com a face oculta do sucesso. O sucesso não é um conto de fadas, né? Tem seus desafios, mas com inteligência emocional a gente consegue lidar com eles. É isso aí. E você, o que achou do nosso mergulho? Quais dicas você vai colocar em prática? Conta pra gente nos comentários. E para quem quiser se aprofundar no tema, super recomendamos a leitura do artigo da Mary Inês Pereira, A Face Oculta do Sucesso. Vale a pena. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho. Até a próxima. Continue mergulhando fundo com a gente.